E pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ANOVA de várias vias na análise multifatorial, tá certo? Antes da gente entrar na análise multifatorial, vamos só revisar o que a gente viu até agora. Nós conversamos sobre como tomar a decisão de, quando estou comparando dois grupos independentes, utilizar o teste de Mann-Whitney ou utilizar o teste T de Student. Lembrando que quando eu utilizo o teste T de Student, eu tenho que considerar também se os dados têm ou não homocedacidade pelo teste de Levine. Tá? Para chegar no teste T de Student e no teste de Mann-Whitney, eu tenho que aplicar os testes de normalidade. Tá bom? Esses dois testes servem para a comparação de dois grupos independentes. Tá? Quando eu estou comparando dois momentos do mesmo grupo, eu tenho que utilizar um teste pareado. Né? Também tenho que aplicar o teste de normalidade. E aqui eu tenho que utilizar, dependendo dos resultados do teste de normalidade, o teste T pareado e o teste de Wilcoxon. Quando eu estou comparando mais do que dois grupos independentes, eu tenho que utilizar ou a análise de variância de uma via, ANOVA, também chamada de ANOVA One Way, ou ANOVA de um fator. Por quê? Porque eu estou comparando apenas uma variável. Né? Eu estou comparando uma variável dentro de um grupo, tá certo? Eu comparando a variável de ação versus grupo, desalhamento, mas é versus grupo, cor é versus grupo, então eu estou comparando apenas o grupo, esse é o único fator que eu estou comparando, tá certo? Ou o teste de Kruskal-Wallis, que é quando nós temos aí dados não paramétricos, né? Comparando mais do que dois grupos não paramétricos. Tá? Nós também falamos sobre a necessidade de utilizar o teste de Brown-Forsyth e a análise de heterossedacidade também quando o ANOVA ele é utilizado. Certo? Quando a gente aplica o ANOVA, a gente tem que marcar lá a caixinha para rodar o teste de Levine, para ele nos dizer se eu devo considerar o p-valor do ANOVA com homocedacidade ou com heterossedacidade. Já para o teste de Kruskal não existe essa necessidade, mas no SPSS nós vimos que o pós-teste a gente tem que fazer o ajuste de Bonferroni para o teste de Mann-Whitney, uma vez que o SPSS não tem a ferramenta do pós-teste de Dunn para os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. Quando estou querendo comparar mais do que dois momentos de um único grupo, eu tenho que passar também pela normalidade, tá certo? E utilizo o ANOVA para medidas repetidas, seguido do pós-teste de Bonferroni, ou o teste de Friedman, seguido pelo pós-teste de Dunn. Como o SPSS ele não tem o pós-teste de Dunn, eu utilizo o pós-teste de Wilcoxon e faço o ajuste de Bonferroni para corrigir os valores de P, beleza? Mas até aqui, nós estamos em todos os momentos comparando um único fator. Aqui, o fator grupo. Aqui, o fator tempo. Aqui, o fator grupo. Aqui, o fator tempo. Mas existem algumas pesquisas que elas são desenhadas como pesquisas multifatoriais. O que seria uma pesquisa multifatorial? Seria uma pesquisa que segue mais ou menos esse desenho. Vamos pegar aqui, hierárquica, e vamos pegar esse daqui. Pronto. Esse aqui seria um desenho de estudo multifatorial. Tá? Levando em consideração que eu quero avaliar o benefício clínico, esse é o meu estudo. Geralmente os estudos multifatoriais são estudos laboratoriais, tendo em vista que a quantidade de grupos é muito grande. Tá? Então vamos para o fator 1. No meu estudo laboratorial, eu já vou dar aqui o exemplo do nosso banco de dados. Tá? É um estudo multifatorial que eu quero comparar a influência de diversos fatores em uma única medida. Tá? Eu tenho 3 fatores, não são 3 grupos, são 3 fatores, e eu tenho uma variável que seria a rugosidade. De todo mundo eu avalio a rugosidade, mas vocês percebam que existem muitos subgrupos nesse processo. Tá? Vocês vejam aqui, olha, nós testamos 2 soluções de polimento, tá? 2 instrumentos de polimento, e alguns materiais de polimento. Vocês percebam, olha, polimento solução 1, borracha 1, pó 2. Até mais ou menos aqui.
quando eu começo a solução 1, a borracha 2 e o pó 2. Quando chega aqui, eu começo a solução 2, borracha 1, pó 2. E aqui, solução 2, borracha 2, pó 2. E esse desenho de estudo ele vai se repetindo em inúmeras amostras. Então, trabalho bem desgastante, né? 573 amostras foram utilizadas no desenho desse estudo, o que é uma quantidade consideravelmente grande de amostras. Então, como é que é o desenho de estudo desse tipo de estudo? Tá? É uma prática comumente utilizada nos estudos de materiais dentários, uma vez que a grande maioria desses estudos você precisa ver a interação entre fatores. E o que seria a interação entre fatores? Vamos lá. Geralmente são estudos que necessitam só de dentes, ou só do material, ou só da placa de Petri. Então você não tem tanta limitação de amostra. Diferente, por exemplo, no estudo clínico, em que é a coisa mais difícil de você conseguir a amostra, no estudo laboratorial, teoricamente, você tem um acesso indiscriminado a amostras. Dentes, resinas, os materiais odontológicos, né? Enfim, você tem uma infinidade de amostras para poder testar. Então, você pode fazer quantos grupos você quiser, tá? Mas, além de nós vimos que fazer muitos grupos, às vezes, nos dificulta encontrar diferença estatística. Então, os materiais dentários, né? Assim como, no geral, os materiais, eles fazem um desenho de estudo não apenas para comparar grupos, mas para verificar se a adição de um fator consegue melhorar um outro fator. Então vamos ver quem são os 3 fatores aqui. Foi feito, suponhamos que é uma pesquisa fictícia, foi feito um disco de resina e esse disco de resina ele foi passado por polimento, tá? Para verificar a rugosidade. E ele passou por 2 soluções de polimento, 2 instrumentais de polimento e 3 materiais de polimento, para saber qual era a solução, o instrumental e o material mais eficazes e se uma determinada solução tem benefício maior, né? Esses desenhos de estudo, normalmente, eles são utilizados quando você quer verificar o benefício de utilizar 2 fatores diferentes, da interação entre os fatores. Então, você não quer apenas comparar 2 soluções, você não quer apenas comparar 3, 4, 5, 6 soluções. Você quer saber se uma determinada solução com um tipo de instrumental diferente recebe o melhor benefício de polimento do que outro. Ok? Então, nas análises multifatoriais, nós vamos fazer a interação entre fatores. Por exemplo, aqui, se eu estivesse comparando apenas as 2 soluções, eu utilizaria um teste de T de student ou um teste de Menui. Tá bom? Se eu tiver 3 grupos, eu vou utilizar uma ANOVA. ANOVA o quê? ANOVA um fator. ANOVA one way. Porque eu estou comparando apenas um único fator. E agora, eu também vou utilizar o ANOVA one way, e ANOVA um fator, porque eu estou estudando apenas um fator, tá certo? Então, vocês vejam que quando eu estou utilizando apenas a comparação entre soluções, eu estou trabalhando apenas com uma análise unifatorial, tá certo? Consequentemente, aqui eu estou trabalhando apenas com uma único fator, que é o fator solução, tá certo? Se eu quiser transformar isso daqui em uma análise multifatorial, eu vou ter que adicionar novos fatores para isso. E o que seria adicionar esses novos fatores? Bem, nós já aqui vimos que o nosso estudo ele tem 2 fatores, né? Ele tem aqui, ó, tem um fator, tem 3 fatores. No fator 1, que seria a solução, eu estou fazendo a comparação de 2 soluções de polimento, solução 1 e solução 2. Para adicionar um outro fator, que seria o instrumento de polimento, cada solução 1 tem que passar por todos os tratamentos do próximo fator. Tá? Então, a análise multifatorial ela exige que todos os subgrupos passem pelo tratamento do próximo grupo e do próximo grupo. Então, vamos transformar isso aqui numa análise bifatorial. Por enquanto, nós temos uma análise unifatorial, que seria apenas a comparação de solução. Então, vamos lá transformar isso em uma análise bifatorial. Tá? Na solução 1, eu vou ter que utilizar quem? A borracha 1 e a borracha
2. E para a solução 2, do ácido, eu vou ter que ter amostras para a borracha 1, para a borracha 2. Pronto. Transformei a minha análise em uma análise bifatorial. Cada solução ela está passando pelos dois tipos de polimento, tá bom? Isso, gente, esse daqui seria o fator 1, tá? Fator 1. Qual é o fator 1? Solução. Qual é o fator 2? Borracha. Tipo de material, tá? Fator 2. Beleza. Ah, professor, eu não vou fazer a borracha 2 da solução 2. Bem, então você não tem uma análise bifatorial. Você vai ter uma análise unifatorial, na qual você vai estar comparando o grupo solução 1, borracha 1, solução 1, borracha 2, solução 2, borracha 1. Nesse caso, você não vai poder estar falando de uma análise multifatorial. Você vai estar falando de o quê? De uma análise unifatorial. Você tem apenas um fator, que seria o seu fator o quê? Grupos. A análise multifatorial exige o pareamento dos subgrupos. Quando eu digo pareamento, não é pareamento estatístico, é pareamento da quantidade de grupos disponíveis. Então, aqui é necessário que eu tenha esse desenho de estudo para que meu estudo seja considerado multifatorial. Vamos dar aqui, por exemplo, um exemplo de um trabalho, de um desenho de estudo que é muito realizado na farmacologia, que é uma análise que parece que é multifatorial, mas na verdade só tem um único fator. O pesquisador ele quer testar a eficácia de uma droga anti-inflamatória, por exemplo, e ele vai ter os seguintes grupos. O grupo sham, que é o grupo que não passou por nenhum tratamento, tá? O grupo controle positivo, que seria o grupo que recebe, digamos, o modelo inflamatório, então ele vai ter o processo inflamatório e desse processo inflamatório não vai ser controlado por nada. Aí vamos chamar esse grupo controle positivo, foi utilizado o fármaco A, tá bom? Perfeito. Que é o fármaco com a condição que eu estou estudando. O fármaco A, o processo inflamatório A, enfim. E agora, fármaco A mais fármaco B, dose baixa. Na farmacologia é muito realizado estudos, né, de dose dependência, para saber se quanto maior a dose, maior o efeito. Aqui eu vou ter o mesmo fármaco A, que causa a lesão, que causa dano celular, e o fármaco B numa dose moderada, e aqui numa dose elevada. Ok? E aqui um fármaco C, que sabidamente já causa a remissão da condição. Ok? Gente, esse desenho de estudo não é um desenho de estudo puramente unifatorial. Eu não tenho subgrupos para cada grupo que eu estou analisando. Eu tenho um grupo sham, um grupo com lesão sendo tratado pelo fármaco B. Eu tenho um grupo com lesão sendo tratado pelo fármaco B em outra dose. Eu tenho um grupo com lesão sendo tratado pelo fármaco B em outra dose. E eu tenho um grupo com lesão sendo tratado pelo fármaco que ele já é tratado normalmente. Então, esse é um desenho de estudo puramente unifatorial. Eu tenho vários grupos, mas de todos os grupos eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o peso. Beleza, o fator é grupo. Eu vou avaliar a dor. Beleza, eu só tenho um fator, grupo, tá? A análise multifatorial, ela exige que cada grupo ela tenha os seus respectivos subgrupos, tá? Então, se eu estou pensando em fazer uma análise multifatorial aqui, cada solução tem que passar agora pelo próximo grupo. Tá? Ele tem que ter todos os subgrupos. Se eu vou testar o fator 2 são 2 borrachas, o fator 1 tem que ter as 2 borrachas. Todos os grupos do fator 1 tem que ter as 2 borrachas, tanto a solução 1 como a solução 2. Se eu tivesse aqui uma outra solução, essa solução 3 iria ter que passar pelo alisamento com a borracha 1, a borracha 2, tá certo?
todo mundo do fator 1 tem que passar pela mesma quantidade de subgrupos que estão disponíveis no fator 2. E o oposto também é verdade. Você veja que a borracha 1 passa pela solução 1, 2 e 3. A borracha 2 passou pela solução 1, 2 e 3. A solução 1 passou pela borracha 1 e 2. A solução 2 passou pela borracha 1 e 2. A solução 3 passou pela borracha 1 e 2. Tá certo? Esse é um desenho que é imprescindível quando você está pensando em análise multifatorial. Se você tirar um grupo daqui, pronto, ela deixa de ser multifatorial e você passa a ter somente uma análise unifatorial, comparando esses grupos. Ok? Apenas um único fator. Beleza. Então, vamos terminar de fazer o nosso desenho de estudo, né, de análise multifatorial. Qual é o próximo fator? É o material de polimento. Nós temos 3 materiais de polimento. Né? Eu vou fazer o polimento sem nenhum material, utilizando um pó 1, utilizando um pó 2. Tá bom? Então, cada borracha vai ter que passar, vamos lá, sem material, pó 1, pó 2. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Ok? Aqui eu tenho o fator 1. Aqui eu tenho o fator 2. E aqui eu tenho o fator do quê? 3. Então, eu vou ter que ter essa grande quantidade de grupos para poder realmente minha análise ser multifatorial. Quantos fatores eu tenho aqui? Eu tenho 3 fatores. Então, eu vou ter que utilizar uma nova three-way, uma nova 3 fatores. Se eu tiver 4, uma nova 4 fatores. Se eu tiver 5, uma nova 5 fatores. E assim sucessivamente. Existem softwares que têm limitação, né? A nova two-way, a nova three-way, a nova quad-way, a nova 5-way. Enfim, o SPSS ele me permite a utilização de uma nova Anyway, eu posso colocar quantos fatores eu quiser. Mas, se tiver faltando um grupo de um fator, pronto. Agora, a minha análise ela voltou a ser o quê? Unifatorial. Utilizando esses grupos aqui. Tá bom? Então, para a análise multifatorial, eu preciso que cada fator esteja apresentado a todos os grupos dos demais fatores. Então, solução 1. Ele passa pela borracha 1 com os 3 materiais, pela borracha 2 com os 3 materiais. Solução 2, ele passa pela borracha 1 com os 3 materiais, pela borracha 2 com os 3 materiais. O oposto também é verdadeiro. O grupo sem nenhum material, ele passa pela borracha 1 e 2 da solução 1, ele passa pela borracha 1 e 2 da solução 2. Então, todos os subgrupos são expostos a todos os tipos de tratamento dos outros fatores. Ok? E a análise ela vai me exigir um grau um pouquinho maior de complexidade, porque agora, além de ver as médias de cada subgrupo, eu também vou ter que ver que fator está gerando benefício em qual fator. Eu estou vendo aqui que a solução 1, com a borracha 2, sem material, apresenta uma maior média de rugosidade. Ok, mas será que a solução 2, com a borracha 2, sem material, apresenta proporcionalmente a mesma variação? Então, eu preciso fazer uma análise não comparando os subgrupos, mas comparando a influência de um fator em outro. Tá? Então, a análise multifatorial, aqui no SPSS, ela vai me permitir verificar quais são os subgrupos que influenciam nos demais subgrupos. Ok? Então, vamos lá. A análise multifatorial, ela exige que todo mundo seja paramétrico, né? Ou pelo menos, né, 75% dos grupos sejam paramétricos. Quando eu quero testar a normalidade desses grupos, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho muito fator aqui, eu tenho que fazer split file para todo mundo. Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho que vir data, split file. Vou colocar aqui, comparar grupos para todo mundo sair igual. E os 3 fatores para cá. Por quê? Se eu colocar aqui, eu quero calcular a normalidade, a média do padrão, né, estatística descritiva do pó, por exemplo, ele vai considerar só pó 1 ou pó 2, independente de quem seja o tipo de material. Pó 1, pó 2
ou sem material, tá certo? Independente de qual seja o instrumental. Se eu botar para comparar os instrumentais, ele vai me dar as médias desses padrões da borracha 1 e da 2, independente de qual seja o material ou a solução. E o mesmo se aplica se eu quiser avaliar a solução. Comparar A1 versus A2, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a média, dizer o padrão e o teste de normalidade da solução versus a solução 2, independente de por qual tipo de instrumental o material ele passou. Então, eu tenho que fazer o split file para separar essas três. Depois, eu tenho que desligar o split file para botar as três para interagirem entre si. Então, clico em Data, Split File, vou jogar meus três para cá. Vou botar comparar grupos, porque aí fica mais organizado. Tá? Aí você também pode colocar aqui, ó, comparar outpaths, organizar outpaths por grupos. Aqui eles vão sair juntinhos, aqui eles vão sair separados. Essa é a única diferença. Beleza. Vou clicar em Analyze, vou clicar aqui, olha, Statistic Explorer. E eu quero ter apenas a rugosidade de variável. Pô, precisa jogar esses daqui para cá? Não, porque eles já estão separados pelo split file. Vou clicar em Plots. Vou clicar em teste de normalidade. Ok. Tá certo? Vocês estão vendo aqui que ele está na Running. Tá correndo a análise. Ele vai me dar uma análise bem bonitinha, toda organizada já por subgrupos. Subgrupos do fator 1, subgrupos do fator 2, subgrupos do fator 3. Tá? Vocês vejam que como são muitos subgrupos, é uma análise consideravelmente pesada, mas beleza. Está aí. Olha como ele deixa dividido, olha, material de polimento, instrumental de polimento, solução de polimento. Se tiver um quarto fator, ele vai estar aqui na frente. Se tiver um quinto fator, ele vai estar aqui na frente. Então, essa análise, ela me permite, né, fazendo split file, as coisas saírem de forma bem organizada, tá? Então, vamos lá aqui, olha. Todos da solução 1, aqui, borracha 1. Essa é a estatística descritiva da borracha 1 sem material, com pó 1, com pó 2. Aqui, borracha 2, sem material, pó 1, pó 2. Aí aqui, olha, a solução 2, borracha 1, sem material, pó 1, pó 2. Borracha 2, sem material, pó 1, pó 2. Fechou a caixinha. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. É a mesma sistematização da organização que nós colocamos aqui. Tá certo? Se vocês pararem para observar, aqui está aparecendo o fator 1, o fator 2 e o fator 3. Aqui nós temos o fator 1, o fator 2 e o fator 3. Beleza? Teste de normalidade. Vou lá para baixo. Está aqui o teste de normalidade. Certo? Aqui você vê que a grande maioria deu não paramétrico, né? Se você for lá, só deu paramétrico, por exemplo, pelo teste com homoglossum 9, já com o N alto, né? O N é cerca de 47, 48, eu tenho que usar com homoglossum 9, então no geral só 3 grupos deram paramétricos. O que é que isso me diz? Me diz que você vai ter que se virar para rodar Kruskal-Wallis entre esses três, Kruskal-Wallis entre esses três, Kruskal-Wallis entre esses três, Kruskal-Wallis entre esses três, tá? Depois disso, você vai ter que utilizar a comparação desse com esse, com esse, com esse, para comparar o fator borracha 1. Depois esse com esse, com esse, com esse, esse com esse, com esse, com esse. Tá bom? E depois você ainda vai ter que comparar dentro do grupo, né? Esses três, esses três, esses três, esses três. Você vai ter que fazer a comparação de cada um individualmente. Então, vão ser 2 elevado a 3 comparações. 2 elevado a 1, tá? Eu vou ter, então, 2 grupos sendo comparados. Aqui eu vou ter que... Então, 2 grupos sendo comparados, eu vou ter apenas um valor de P, tá? 2 elevado a N menos 1. Aqui são 2 fatores, eu já vou ter 2 comparações. Borracha 1, solução 1, borracha 2, solução 1. Vou ter que comparar as borrachas assim e assim. Bem como vou ter que comparar as borrachas assim e assim. Aqui é um desenho de estudo bem mais complexo.
né? Reduzir um estudo mais chatinho. Se eu tivesse apenas uma nova two-way, fator 1 e fator 2, e meus dados são não paramétricos, eu vou ter que utilizar um teste não paramétrico. Então, eu vou ter que fazer um teste menu item comparando essa borracha com essa, um valor de P, essa borracha com essa, outro valor de P. Depois, eu tenho que utilizar essa borracha com essa, outro valor de P, e essa borracha com essa, outro valor de P. Tá? Como agora nós temos 3 fatores, a quantidade de comparações vai ser absolutamente maior. Tá certo? É por isso que todo mundo chora e reza aos céus que os seus dados deem paramétricos, né? Para facilitar o ANOVA anyway, tá bom? Mas suponhamos que aqui todo mundo deu paramétrico e você vai ter que fazer uma ANOVA multifatorial. Eu clico em Analyze. Bem, se você tiver que comparar realmente de forma não paramétrica, aí você vai ter que fazer como? Olha? Split file. Você já tem estatística descritiva, aí você vai fazer assim, olha. Você tira o material de polimento e deixa o split file pela solução e pelo instrumental. Para quê? Para você comparar o material de polimento. Aí você vai em Analyze, né, testes não paramétricos dos amostras independentes. Meu split file está apenas por solução e por instrumental. Então, eu vou comparar quem? O material. Só que o material de polimento são 3, né? Então, eu tenho que utilizar o Pascal Wallace. Material 1 a 3. E estou comparando quem? A rugosidade. Quando eu der um OK, ele vai me ter feito, olha, tá aqui, a comparação dos 3 materiais dentro de cada subgrupo. Como eu deixei 2 split files ligados, fica um split file para a solução e para a instrumental. E como eu desliguei o split file do material de polimento, eu posso comparar os materiais de polimento. Então, vamos lá. Existe diferença estatística nos 3 materiais na borracha 1 tratado com a solução 1. Existe diferença estatística dos 3 materiais na borracha 2 da solução 1. Existe diferença estatística dos 3 materiais da borracha 1 para a solução 2. Existe diferença estatística dos 3 materiais da borracha 2 para a solução 2. Tá? Isso é estudado não paramétrico. Você já comparou um fator. Aí agora você vai ter que comparar o outro fator. Qual foi o primeiro fator que você comparou? Instrumental. Você tem que vir em split file. Agora joga, ou a gente comparou o material, perdão. Né? Eu vou jogar o material para cá e vou tirar o instrumental. Por quê? Porque agora eu quero analisar esse próximo fator, que é o instrumental polimento. Liguei o split file. Clico em testes não paramétricos. Como instrumento, eu tenho só 2, acho que é o solução borracha 1 e borracha 2. Comparar quem? A rugosidade. Quando eu der um OK, tá aqui, olha. Ele me deu tá aqui a estatística, né? As somas dos rankings. Lembra que a estatística descritiva eu já fiz no outro momento. Então vamos lá. Comparando borracha 1 com 2. Existe diferença estatística da borracha 1 com 2 quando eu não uso nenhum material, mas uso a solução 1. Existe diferença estatística das borrachas quando eu utilizo o pó 2 solução 1. Existe diferença estatística das borrachas quando eu utilizo o pó 2 na solução 1. Não existe diferença estatística nas borrachas quando eu utilizo nenhum material solução 2. Quando eu utilizo pó 1 solução 2. Quando eu utilizo pó 2, solução 2. O que é que eu posso interpretar desses dados? Eu posso interpretar que as borrachas elas sofrem diferença estatística apenas quando elas interagem com a solução 1. Mas a solução 2, quando eu faço um polimento com as 2 diferentes borrachas, nos materiais, com os diferentes materiais na solução 2, eu não tenho benefício nenhum das borrachas. Esse benefício ou esse malefício, dependendo da análise descritiva, vai acontecer apenas na solução 1. Tá? Então, a solução 2 e os materiais não influenciam na borracha. Tá? Analisei já o material, analisei já o instrumento, agora eu vou analisar a solução de polimento. Então, eu vou em Data, Split File, jogo a solução para cá e boto o instrumental para cá. Tá certo? Porque agora eu quero comparar as soluções. Como eu só tenho solução 1 e 2, eu vou em Análise, Testes não paramétricos,
as amostras independentes, tiro o instrumental e boto quem? Solução. Quem são as soluções? 1 e 2. Quando eu der um OK, agora eu estou comparando solução 1 versus solução 2 dentro desses subgrupos, Então, agora eu fiz uma análise, né, de vários fatores, testes não paramétricos. Eu tenho que sair avaliando realmente de um por um. Vamos aqui. O que foi que aconteceu? Existe diferença estatística entre as duas soluções. Quando eu trato sem nenhum material na borracha 1, com pó 1 na borracha 1, com pó 2 na borracha 2. Existe diferença nas soluções quando eu trato... existe diferença na solução 1 e 2 quando eu trato sem material na borracha 2, sem material no pó 1, borracha 2, sem material na borracha 2, com o pó 1 na borracha 2 e com o pó 2 na borracha 2. Ou seja, diferente do que aconteceu anteriormente, né, as borrachas, elas... vamos pegar aqui, vamos subir. As borrachas, elas não traziam benefício clínico na solução 2, tá? Só que todas as soluções 1 diferem significativamente da solução 2, independente de quem sejam os grupos. Então, assim, se os seus dados derem não paramétricos, é essa abordagem que você vai ter que tomar para analisar os vários fatores que você tem, tá? Quando mais de 75% dos seus subgrupos, e onde é que você vai ver isso? Você vai ver isso aqui em cima. Né? Quando você fez a análise, o split file dos 3 fatores e saiu lá todos os subgrupos que você tinha, aí 75% ou mais daquilo ali parâmetro, você vai utilizar uma nuvem multifatorial. Se não, você vai ter que sair fazendo fator a fator. Tá certo? Então existe essa limitação com os seus dados não paramétricos. Mas beleza, suponhamos que você fez a sua análise, todo mundo deu paramétrico e você vai ter que utilizar uma nova multifatorial. Você já fez a sua estatística descritiva. Para organizar a sua estatística descritiva, você vem aqui em Split File, certo? E você coloca os 3 fatores para cá. E clica aqui, olha, Analyze, estatística descritiva, e joga só a rugosidade. Ele vai calcular a média, dizer o padrão, mínimo e máximo de cada subgrupo isoladamente. Olha, mesmo desenhozinho que a gente usou lá no PowerPoint, né? Olha, fator 1, a solução, fator 2, o instrumental, fator 3, o polimento. Média, dizer o padrão de cada um. Se eu esquecer um fator, o que é que ele vai fazer? Ele vai desconsiderar que esse fator existe. Então, ele vai calcular assim, olha. Média de desvio padrão, borracha 1, solução 1, borracha 2, solução 1. Borracha 1, solução 2, borracha 2, solução 1. Olha o N de cada um, né? Ele agrupou todo mundo porque você disse que só existia 2 fatores, tá bom? Então, quando você for fazer a estatística descritiva, você tem que realmente colocar todo mundo. Uma vez que você fez a estatística descritiva e agora você vai realmente fazer a estatística de inferência, você tem que desligar o split file. Porque como é que você vai botar as variáveis para interagir entre elas se você disse, entre aspas, que as variáveis estão em planilhas, entre aspas, separadas? Tá bom? Então, desliga o split file. Se eu colocar aqui, olha, para calcular a média, como o split file está desligado, ele vai calcular somente uma média do padrão das 573 amostras, já que você disse que você tem apenas um fator, tá bom? Beleza. Como é que eu vou proceder com uma nova Anyway? Quem vai utilizar isso? Pesquisas de bancada, né? Geralmente pesquisas envolvendo materiais e microbiologia. Analyze, modelos lineares gerais, univariado, porque eu só estou trabalhando com a variável rugosidade. Bom, quem é a minha variável dependente? Jogo a rugosidade para cá. Quem são os fatores? Solução, instrumental e material de polimento, né? São os meus fatores. Clique em Options e note que ele já me deu aqui todas as possíveis interações que poderiam acontecer. Solução, ele vai me fazer, né, pós-testes comparando as duas soluções, os 2 instrumentais, os 2 materiais. Aí, solução versus instrumental, solução versus material. Instrumental versus material. Por que não tem instrumental versus solução? Porque instrumental versus solução já está aqui, olha. Tá? E aqui,
botando os três fatores para interagirem entre eles, né? Solução versus instrumental versus material, que geralmente é o que nós queremos analisar. Então, vou jogar todo mundo para cá. Clique em comparar médias, né? Comparar os pós-testes. E existem dois pós-testes, do mesmo jeito do ANOVA unifatorial, que são os pós-testes de Bonferroni e SIDAC. Por isso que no ANOVA One Way eu gosto de utilizar o pós-teste de Bonferroni, já que nas análises multifatoriais existem bem menos pós-testes do que na análise unifatorial. E fica difícil você justificar por que você usou ANOVA One Way em um lado com o pós-teste de Tukey e ANOVA Two Way ou Three Way de outro lado com o pós-teste de Bonferroni. Qual foi a sua justificativa? Eu não saberia justificar. Tá? Clica aqui em Bonferroni, continue, ok, beleza, então vamos lá, esse aqui é o p-valor das análises, né, da análise multifatorial. Então o primeiro p-valor que tem aqui, olha, solução. Aqui é comparando as duas soluções, 1 e 2, independente de qual seja o grupo. Aqui, comparando os dois instrumentais, as duas borrachas, independente do grupo. E aqui, comparando os dois materiais, independente do grupo. Aqui, é fazendo análise bifatorial. Solução versus instrumental, solução versus material, solução versus instrumental versus material. E aqui, os três fatores estão interagindo entre si. Tá bom? Vamos lá. O que é que acontece na solução? Existe diferença estatística. Onde? Olha aqui. No geral, considerando somente a solução, independente de quais sejam os demais instrumentais ou materiais, a média da solução 2, a solução 2 dá mais rugosidade do que a solução 1. Tá bom? Então, vou ter que anotar isso aqui lá na minha análise. Tá certo? Solução 2 tem maior rugosidade que a solução 1. Vamos anotar aqui. É muita coisa, né? A gente tem que sair anotando. Solução 2, mais rugosidade que a solução 1. Certo? Primeira análise. Ok. Está aqui o p-valor da análise univariada, né? Considerando apenas esse fator. Instrumental. O instrumental, ele deu diferença estatística, né? Lá em cima, está aqui o p-valor dele, tá? E o que é que acontece? A borracha 2, ela dá mais rugosidade do que a borracha 1. Então, vamos anotar aqui, ó. Borracha 2, borracha 1. Tá? Borracha 2 ela dá mais rugosidade que a borracha 1, desconsiderando os demais fatores. Material. No material, olha, a diferença entre todos os grupos, né? Olha o p-valor aqui do pós-teste. Aqui não precisa de pós-teste, né? Porque aqui só tem dois grupos. Aqui nós vamos utilizar o pós-teste de Bonferroni, comparando sem material PO1, sem material PO2. PO1 versus sem material, PO1 versus PO2. PO2 sem material, PO2 versus PO1. Existe diferença estatística em todos os grupos. Então, significa que sem material dá mais rugosidade do que PO1 e PO1 dá mais rugosidade do que PO2. Então, aqui eu analisei o próximo fator. Sem material dá mais rugosidade do que PO1. Por sua vez, dá mais rugosidade do que o PO2. Tá certo? Essa seria uma análise desconsiderando os demais subgrupos. Agora vamos botar as coisas para interagir. Tá bom? Quando eu coloquei na primeira interação, olha, peraí, deixa eu só destravar aqui. Quando eu coloquei lá em cima, olha, a primeira interação, solução versus instrumental, deu diferença estatística. Solução versus instrumental. Tá aqui, deu diferença estatística. E o que é que isso significa? Olha, significa que vocês notem que daqui para cá, na solução 1, na borracha 1, aumentou a rugosidade, tá certo? Aumentou cerca de quantos pontos? Cerca de 12 pontos. E na solução 2, borracha 1 versus 2, aumentou também. Ou seja, isso significa que a taxa de aumento da rugosidade é maior na solução 2 do que na 1, porque você veja que as médias da solução 2 são todas maiores do que a solução 1. Então, quando eu junto
boto a solução 2, as duas borrachas, espera-se mais rugosidade do que quando eu for colocar a solução 1 para interagir com as duas borrachas. Isso significa que a solução 2, né, junto com as borrachas, vai dar mais rugosidade do que a solução 1 com as duas borrachas. Essa foi a interação, olha, de solução com o instrumental de polimento. Então, cadê? Passei de novo. Então, vamos aqui. Solução 2 aumenta a rugosidade das duas borrachas. Essa seria a interpretação que nós temos para essa análise, tá? A solução 2, ela aumenta a rugosidade das duas borrachas. E a borracha 2, nós vimos que está sempre maior do que a borracha 1. Mas o que foi que nós vimos? Que a interação da solução com as duas borrachas aumenta a rugosidade dessas duas borrachas. Tá bom? Próxima interação. Próxima interação agora é a solução versus o material. Vocês viram que não deu diferença estatística. O que é que isso significa? Isso significa, vamos lá. Enquanto aqui a solução 2 aumentou muito as rugosidades das duas borrachas, aqui está me dizendo que, independente das soluções, o comportamento das borrachas vai ser muito parecido. Olha, você nota, sem material, alta rugosidade, pó1, alta rugosidade, pó2, baixa rugosidade. Solução 2, sem material, alta rugosidade, pó1, alta rugosidade, pó2, baixa rugosidade. Ou seja, a solução ela não interfere no comportamento de rugosidade dos materiais. Ok? Então, a solução não interfere no comportamento de rugosidade dos materiais. Como assim? Nós vimos que qual é o material mais rugoso? Nós vimos que o material mais rugoso é sem o material. Isso significa que, vocês notem que sem material está sempre com rugosidade maior do que pó1 e do que pó2, independente se eu usar a solução 1 ou a solução 2. Então, o fator solução não interfere no comportamento das médias de rugosidade do material. Se eu for utilizar esses materiais, independente se eu ter a solução 1 ou a solução 2, significa que aquele que não tem material terá maior rugosidade do que o pó1, que terá maior rugosidade do que o pó2. Aqui nós vimos que quando eu coloco para interagir, as borrachas elas aumentam muito mais a rugosidade da solução 2. Aqui não. Aqui o que o resultado está me dizendo é que o material ele não sofre influência da solução. E para finalizar, aí nós temos aqui a instrumental versus material. Vamos ver o que aconteceu. Instrumental versus material está aqui, não deu diferença estatística. Isso significa que os materiais não interagem com a borracha. Então, independente do que eu for fazer, olha, sem material vai estar mais alto do que pó1 e mais alto do que pó2. Sem material nessa outra borracha está mais alto do que pó1, está mais alto do que pó2. Então, o comportamento que a gente esperava aqui no análise fatorial, ele se mantém independente da borracha. Isso significa que o tipo de instrumental não influencia na rugosidade obtida pelos diferentes tipos de materiais. Então, vamos lá. Mesma coisa. Instrumental não interfere no comportamento da rugosidade dos materiais. Ok? Já que eu estou botando instrumento versus material. E agora, vamos para a última interação. A última interação, ela deu 0091. O que é que significa? Quando eu ponho os três para interagirem entre si, não existe diferença estatística, não existe interação relevante. O que é que isso significa? Isso significa que, quando eu ponho os três para interagir, o comportamento dos materiais, que é sempre, olha, sem material, pó1, pó2, sem material, pó1, pó2, sem material, pó1, pó2, sem material, pó1, pó2. Eu vou esperar a mesma quantidade de rugosidade, tá certo? Que eu esperaria de uma borracha 1.
tratada por uma solução 1. Que eu esperaria de uma borracha 2, tratada pela solução 2. Que eu esperaria de uma borracha 1, tratada pela solução 2. Que eu esperaria de uma borracha 2, tratada pela solução 2. Tá certo? Como assim? Eu espero que as soluções 2 sejam mais rugosas que a 1. Nessa análise, ela está me dizendo que se eu tratar com solução 2 ou solução 1, as médias são maiores, independente do instrumental utilizado, independente do polimento utilizado. A solução 2, ela dá mais rugosidade que a 1. É como eu tratar com sílica, por exemplo, e com, sei lá, óxido de zinco. Tá? Aqui nós vamos ter uma maior rugosidade, independente com qual tipo de borracha eu faço, independente com qual tipo de material eu faço. Né? Fui infeliz em chamar isso aqui de solução. Tá bom? Vamos dizer que aqui seja água e aqui seja uma solução de cloreto de sódio. Então, se eu fizer com cloreto de sódio, eu vou ter maiores rugosidades, independente de qual seja a borracha que eu utilizo e o material que eu utilizo. Certo? Se eu utilizo borrachas azuis e vermelhas, tá? Eu vou esperar o mesmo comportamento, tá certo? Na solução 1, na solução 2. Então, se eu utilizo diferentes borrachas, eu vou esperar que quem seja tratado com a solução 2 tenha pior comportamento do que quem seja tratado com a solução 1. E eu vou esperar que quem tenha um material sem material tenha mais rugosidade do que pó 1, tenha mais rugosidade do que pó 2. Da mesma forma que, independente de qual seja, o material utilizado, se é o oxínico, se é uma sílica leve ou se é uma sílica pesada, eu vou esperar que sempre, tá? Aqui, quem foi tratado sem material tenha uma maior rugosidade que o pó 1 e tenha uma maior rugosidade que o pó 2, independente de qual borracha utilizou, independente de que solução ele utilizou. Então, aqui, no geral, os três fatores não interagem entre si. Tá? Se os três fatores não interagem entre si, eu queria verificar as minhas combinações, as médias já estão me dizendo que as soluções 2 vão ter maior rugosidade do que a solução 1. Tá? Independente de qual seja o instrumental ou o material, as soluções 2 sempre vão ter maiores rugosidades do que a solução 1. Tá certo? Ou seja, eu vou indicar, se eu quero menos rugosidade, por exemplo, eu vou indicar o uso da solução 1 com qualquer borracha, com qualquer material. Ok? Se eu, agora pensando no seguinte, tá? A borracha 2, ela deu maior rugosidade do que a borracha 1. Então, eu posso recomendar o uso da borracha 1 com qualquer solução, com qualquer material. E o pó 2 deu menor rugosidade que o pó 1, menor rugosidade do que o sem material. Então, o que é que eu posso sugerir? Que o pó 2 ele é mais interessante, independente de qual seja o instrumental, independente de qual seja. Então, se porventura a gente tivesse tido interação significativa dos três fatores, o pós-teste ia me dizer o seguinte, pelas médias. Se eu utilizar a solução 1 com a borracha 1 com o pó 2, eu vou ter o melhor benefício clínico. Tá? Então, essa análise é um pouco mais... Sair anotando quem são os fatores que vão dar diferença para que você possa fazer uma interpretação. A interpretação é bem mais complexa do que as demais, tá? Mas, no geral, você consegue publicar muito bem quando você tem esse tipo de análise multifatorial. Você pode sair comparando esses grupos entre si para poder melhor entender essas diferenças, que nem a gente fez lá com o teste menu item, tá? Mas essa, no geral, seria a interpretação da análise multifatorial, tá certo? Da última vez que eu fiz uma dessas, eu tive que parar, assim, passar uma hora para poder tentar entender quem eram os grupos que estavam dando diferenças com os outros. Você tem que organizar muito bem sua tabela ou seu gráfico, no caso aqui a gente vai ter pelo menos 2 gráficos, Então, realmente é um trabalhozinho mais difícil, mas nós vimos que não é impossível,
tá bom? Quanto mais fator você tiver, mais difícil será a sua análise, tá certo? Porque mais gente interagindo uns com os outros. Vocês viram que quando eu botei só fator 1 com fator 2, ainda estava dando o quê? Vamos pensar que não existe esse fator aqui, ó. Não existe esse. E não existe, consequentemente, todas essas análises aqui, né? Bom, pensando nessa perspectiva de não existirem os materiais, eu vi que a solução 2 ela aumenta muito mais a rugosidade da borracha 2. Essa seria a interpretação se eu tivesse apenas esses dois fatores, tá? Vamos pegar aqui e vamos deletar esses fatores aqui. Vamos deixar só dessa forma. Pronto. Se eu pegar e deixar a minha análise apenas bifatorial, a interpretação que nós tivemos foi qual? Nós tivemos a seguinte interpretação. A solução 2 é sempre maior do que a 1, a borracha 2 é sempre maior do que a 2, e a interação desses fatores tem diferença estatística. Ou seja, quando eu combinar a solução 2 com a borracha 2, eu vou ter muito mais rugosidade do que todos os demais grupos. Se eu combinar a solução 1 com a borracha 1, eu vou ter a menor rugosidade de todas. Então, o tratamento que eu iria recomendar seria a utilização de solução 1 com a borracha 1 para obter a menor média de rugosidade. Ah, Paulinho, eu posso fazer 4 subgrupos e comparar uma nova one way? Pode, mas você não vai estar vendo a interação. Você vai estar vendo que a borracha 1 tratada com a solução 1 apresenta a menor média. Aqui, eu não estou vendo que a borracha 1, solução 1, tem a menor média. Eu estou vendo que a interação da borracha com a solução 1 me traz o melhor benefício clínico do que todas as demais interações. Beleza? Então, fica aí a lista de exercícios para vocês, ok? Um bom trabalho. Já vou deixar a lista no SPSS, tá? Um bom trabalho para vocês e mandem brasa nas listas de exercícios. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.